Agora estamos gravando. Vamos começar nossa aula aqui. Vou dividir uma tela com vocês para mostrar um esquema. Estão vendo? Sim. Bem, esse esquema, ele está no caderno J. Depois eu compartilho com vocês o caderno. Primeiro eu quero falar dos cadernos com vocês. Lúcio, ele fazia anotações, foi fazendo anotações. E aí essas anotações foram divididas em cadernos, né? Por enquanto, só tem um caderno, que é esse daqui, que é o caderno A, que foi publicado. Os outros não foram. Então, vou passar para vocês a versão digital. E quando vocês forem ler, verifique que, na verdade, como são anotações, às vezes não está muito didático o que está escrito, o que Lúcio escreveu. Mas dá para entender, tá? Aqui ele fez um esquema de como seriam as etapas, né, da colheita, da historicidade para análise da estrutura de pensamento. Então, na primeira coisa que a gente faz é a historicidade, que ele colocou, aqui mais ou menos, para vocês entenderem, de 0 a 26 anos. Seria uma historicidade colhida aqui na questão cronológica, né? Aí vou parar aqui, queria só mostrar aqui esse esquema para vocês. Agora vamos lá. No livro do Will, vocês têm esse livro aí, Escuta o Silêncio, em mãos? Nossa aula vai começar a partir da página 163, onde ele também, aqui, já coloca como um quadro aqui, também sinalizando as etapas da colheita. E aí ele começa falando sobre a interseção. O que nós vamos verificar nessa fala do partilhante? O que ele traz de interseção, quer dizer, como ele se relaciona, né? É de forma positiva? É de forma negativa? É de forma confusa? É de forma oscilante? E aí, nessa interseção, tanto na fala do partilhante, que ele vai contando, vai relatando a história dele, nós vamos fazendo essas anotações, né? Então, o partilhante cita uma pessoa do nível de relacionamento dele, e essa interseção com essa pessoa é positiva, ele fala tanto que é bom conversar com a mãe, tanto que ele tem diálogos, enfim, que esse convívio é positivo. Então, essa interseção vai ser positiva. Quando a gente fala de interseção também, nós estamos falando da interseção do próprio terapeuta, do próprio filósofo clínico com o partilhante. E ela também vai seguir essas nuances. Como é que funciona isso? Bem, vamos colocar que o partilhante pode chegar no consultório e esse partilhante, ele veio até você contar direto no caso clínico, para vocês entenderem. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela falou assim para mim, eu resolvi fazer filosofia clínica porque eu acho que todo filósofo é ateu. E eu preciso de alguém que não seja religioso, para que não julgue o que eu vou trazer, porque eu sou muito religiosa. Olha como que a pessoa... para ela era importante que a interseção não fosse de uma forma até positiva, porque ela falava assim, eu não quero que você entenda os meus motivos, eu quero que você fique à parte, né? Quer dizer, você não faz parte desse meio. Então, esse é traçado para ela, e a gente pode pensar, nossa, nunca imaginei que em consultório talvez chegasse alguém que me escolheu justamente por ser tão diferente dele, ou talvez por achar até que eu não vou nem entender, né? Que a gente acha que às vezes é acolhida. Ou outras pessoas podem falar, eu escolhi você filósofa clínica porque você é mulher, né? Aí ela pode ver uma aliança no meu dedo e falar assim, e olha, melhor ainda, casada. Quer dizer, vai entender o que eu vou falar sobre casamento. Às vezes chega o partilhante e ele tem necessidade até de fazer uma mini entrevista ali com o filósofo clínico, né? Ele vai perguntar, você tem muito tempo que você atende,
né? Você tem filhos, você é casado, você não é casado, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre aquilo? Por que essa necessidade? Porque para ele traçar ali a conexão, talvez inicial ali, com o filósofo clínico, ele precisa de saber se essa interseção vai ser positiva, vai ser negativa, como é que vai ser isso? Né? E aí vocês podem me perguntar, Lúlia, mas e aí? A gente pode responder tudo? E aí eu vou falar, depende, né? Algumas coisas são diferentes. Então, eu sou do sexo feminino, me visto como mulher. Às vezes, quando é presencial, se eu tiver de salto, se eu tiver de aliança, alguma coisa assim, ou dependendo de como eu gesticulo aqui com a câmera, se for online. Então, vão ter certas coisas que o partilhante vai ter resposta, né? Já vai saber mesmo sem eu falar. Outras questões, do tipo igual essa que eu falei antes, que a partilhante me procurou, achando que todo filósofo é ateu e tudo mais, isso eu deixei a imagem dela, né? A gente não precisa responder, nem todas as perguntas devem ser respondidas, né? Nem todas as colocações devem ser argumentadas, né? No início, vamos evitar os agendamentos, né, indevidos, né? Então, vamos lá, historicidade. Lúcio fala que mais ou menos em termos de tempo, seriam necessários de 3 a 4 meses para essa colheita da historicidade. Mas isso também vai depender, porque nós temos partilhantes que talvez em 4 sessões, 5 sessões, essa colheita já é possível. Como nós vamos ter partilhantes também que vamos ficar ali 1 ano, 2 anos, talvez, apenas nessa etapa da colheita da historicidade, né? A própria colheita da historicidade, ela também, para muitos partilhantes, ela vai ser quase um planejamento clínico, né? Porque com a própria colheita, muitos vão receber a ajuda que tanto precisam, né? Porque o falar, seja da expressividade, de expor ali, ela vai ajudá-lo. Às vezes é que o partilhante precisa colocar para fora. Outros partilhantes, ao falarem, também se escutam. Então, também vai ser uma forma que vai nos ajudar, né? Isso, às vezes, quando a gente está estudando filosofia clínica, principalmente quando a gente vai para práticas, a gente fica muito agoniado, né? Eu quero seguir todas as etapas, Lula, então, qual que é o próximo passo? Eu tenho que sair dessa colheita de historicidade, já passar ali, o próximo passo é o enraizamento, são os dados divisórios. Então, né? Vamos no ritmo do partilhante. O que também muitas vezes, aí eu vou antecipar uma outra questão para vocês, que nesses primeiros encontros com o partilhante, nós ainda nem conseguiríamos escolher historicidade. Às vezes ele tem necessidade de falar do assunto imediato, né? O que é o assunto imediato? Aquilo que eu trouxe à clínica, aquilo que é a queixa dele, a reclamação dele, a demanda dele. Então, talvez é algo que ele precisa tanto colocar para fora, que os primeiros encontros vão ser ele falando sobre essa demanda. E não podemos virar e falar assim, olha, peraí, eu aprendi em filosofia clínica que eu tenho que colher sua historicidade, para de falar o que você veio fazer aqui, vamos começar a dar onde que eu preciso. Não, né? Vamos deixar ele ali desabafar. Até quando eu vou deixar? Até quando eu verificar que essa é a necessidade dele. Porque pode acontecer no terceiro encontro, quarto encontro, que ele está falando desse assunto imediato, eu verificar que ele está repetindo, né? E ele está ali pela fala ou pela expressão, querendo, né, alguma solução. Aí eu posso virar para ele e falar assim, olha, eu preciso colher a sua história de vida, eu preciso colher informações sobre você. Então, vamos fazer eu sempre brinco com o partilhante, eu falo assim, vamos fazer uma viagem, né? Essa viagem é na sua vida. Eu conhecer um pouquinho, eu preciso enxergar através dos seus olhos, eu preciso viver um pouquinho da sua vida, que você vai me relatar, para que aí, juntos, a gente consiga
trilhar um caminho onde que essa sua demanda, essa sua dor, essa sua questão, possa receber o auxílio que você tanto busca. Então, nessa historicidade do partilhante, ele pode, às vezes, logo de início, ele sentar, em vez dele falar assunto imediato, ele já começar a contar a vida dele. Então, já é também acolhida. Como isso vem, vai depender, né? Assim, a pessoa que sentar na sua frente, como ela vai começar, o que ela vai desenvolver, o que ela vai falar, cada caso vai ser um caso. A gente só vai saber na hora que sentar em frente a essa pessoa e ela começar a falar. Outra questão dessa interseção que a gente tem que, né, ir verificando, são as interseções que às vezes acontecem até com o próprio ambiente. Às vezes a pessoa não está falando de uma interseção ela com um outro indivíduo, mas ela está falando às vezes dela, igual o caso Laura, com os animais, ou ela está falando dela com o local, ou ela está falando dela com um certo contexto, né? Então, a gente tem que ir verificando essas interseções. Vou continuando aqui falando sobre historicidade, depois a gente faz um breve intervalo para a gente tirar dúvidas. Tá? Dentro dessa colheita da historicidade, Lúcio, né, ele tem uma memória incrível. Então, Lúcio não faz anotações. Né? Lúcio consegue guardar na memória as informações dos partilhantes. Eu faço anotações. Assim como a Carol mostrou num outro momento que ela tem um caderninho, eu também tenho meu caderninho. Né? Na verdade, são folhas soltas que eu vou e depois eu coloco, separo em pastas, mas eu vou fazendo anotações. Já outros colegas, e assim, temos uma colega que fez um artigo muito legal, que também vou mandar para vocês, que é a Marta Klaus, que ela escreveu sobre, o artigo dela é sobre historicidade, ela fazia gravação de todas as sessões dela, ela gravava, né? E para ela era algo imprescindível, gravar. Temos outros colegas que continuam fazendo desse jeito, querem gravar, e uns gravam não só por áudio, mas gravam por vídeo, porque acham interessante depois rever as expressões desses partilhantes, né, os gestos que foram feitos e tudo mais. Eu não tenho muita habilidade com gravações, e confesso a vocês que tenho uma memória até razoável, que eu vou fazendo anotações, e é interessante que as minhas anotações, às vezes, quando eu vou relê-las, eu até lembro das expressões que o partilhante fez durante, né, as sessões. Em sessões que acontecem via WhatsApp e via texto, né, às vezes, eu não faço anotações, porque aí, né, eu não tenho como responder aqui no WhatsApp e, às vezes, escrever no caderninho com uma velocidade que talvez o partilhante imprima ali aquela velocidade, eu não consigo. Mas aí, como está em texto, depois de terminada a sessão, eu vou lá e faço as minhas anotações. Mesmo estando gravado na conversa do WhatsApp, eu acho importante anotar. Então, como cada um vai fazer isso, vai ser próprio, né? Cada um vai escolher. O que eu não aconselho é que fique apenas na memória, né? Tirando se você tiver uma memória absurda, tipo Lúcio, né? Que você vai gravar tudo. Já ouvi, às vezes, em orientação supervisionada, de colegas falarem assim, ai, Lúlia, e eu até ouvi, né, hoje de manhã, alguém comentou sobre isso, mas, Lúlia, não vai ficar chato eu fazer anotações dessa historicidade, e como é que eu vou olhar para esse partilhante, eu vou estar sempre com os olhos baixos, fazendo anotação, será que ele não vai achar que eu não estou prestando atenção no que ele está falando? Bem, aí eu acho que é do bom senso, não pode ficar toda hora cabisbaixo, anotando tudo, né, e, talvez a gente nem consiga, né, anotar exatamente todas as falas daquele partilhante, mas que seja um acordo feito antes. Eu, antes de iniciar a sessão, antes de iniciar o processo terapêutico com o partilhante, eu falo para ele, eu falo assim, olha, eu vou precisar anotar. Então, caso você me veja de olhos baixos, né, algum movimento, eu estaria anotando. Como hoje, por exemplo, eu atendo 100% online, o partilhante tem a visão de mim igual vocês estão tendo agora.
Então, às vezes, ele não olha o que eu estou notando. E eu sempre brinco, falo assim, olha, do mesmo jeito presencial, que já aconteceu presencial, de eu falar e o partilhante falar, também mostra o que você anotou, né? E eu mostrar o caderninho, não sei se vai entender que minha letra já é ruim. E, às vezes, o que eu anoto, ou eu anoto tópico, ou eu anoto uma fala, ou eu anoto até algum filme que eu pensei na hora, ou eu anoto algum livro que eu pensei na hora. Então, minhas anotações, na verdade, vão ter lógicas para mim, né? Não para a pessoa, mas eu falo para ela, falo assim, olha, ficou em dúvida, quer ver, não tem importância, eu te mostro, né, meu caderninho. E já aconteceu, viu, de partilhante querer ver o que eu tinha escrito ali, né, e falou assim, por que você escreveu essa frase? E eu falei, teve um momento que eu falei assim, partilhante, falei assim, porque é uma frase que eu achei que é importante para você, achei que você me falou com importância. E aí, e a pessoa tinha falado mesmo, tá? Ela falou assim, olha, é importante para mim, essa situação foi muito importante para mim, esse momento que eu vivi, eu só coloquei o importante porque a pessoa me avisou que era importante, né? Como já teve também outros momentos que a gente utiliza essa fala justamente para repetir, né, para o partilhante. E a gente tem que ter cuidado nesse repetir para não virar um papagaio. Né? Não é tudo que o partilhante fala e a gente vai repetindo tudo que ele falou com a intenção de, o pessoal lá do CEF falou que a gente tem que repetir, falar com o partilhante a linguagem dele. Então, eu vou ficar repetindo ali. Ó o bom senso, ó o cuidado, né? Porque senão o próprio partilhante também às vezes pode se sentir mal de você ficar repetindo toda vez um determinado termo, um determinado jargão que ele fale, alguma coisa assim. Então, a gente, nas anotações, vai servir para os nossos estudos, né? A sessão, ela não termina quando o partilhante desconecta ou quando o partilhante vai embora, né? A sessão, ela perdura. Eu falo que a sessão, ela vai durar até a próxima sessão, porque durante ali aquele tempo que a gente não está com o partilhante, a gente está estudando, né? A gente está... O partilhante falou de um filme que ele está assistindo e que, nossa, esse filme tem tudo a ver com a vida dele, a gente vai assistir o filme, né? O partilhante está lendo um livro e falou assim, olha, esse livro aqui, ó, eu fiquei impactado com esse livro que me fez muito mal. Por que fez mal, né? A gente vai atrás do livro. Lógico que talvez ele possa falar coisas que a gente não domine, mas a gente tem que ter noção, né? Eu já atendi uma vez um menino de 11 anos e para eu me aproximar dele no início, eu tive que entender um pouquinho dos jogos, né, de videogame que ele gostava. Não é minha praia, não faz parte do meu mundo, mas faz parte do mundo do meu partilhante. Então eu tenho que entender um pouquinho esse jogo dele, né, até para ter um diálogo ali com ele, né. Então, na historicidade, no que o partilhante vai trazer ali da vida dele, tudo vai me importar. Seja um sonho, hobbies, tristezas, alegrias, enfim, tudo. Tudo que faz parte do partilhante vai me importar. Seguindo aqui o livro, depois da intuição, o Will fala dos exames, das bases categoriais. O que são exames categoriais? O que é a base categorial? Bem, os exames seria o mundo, que envolve as circunstâncias, que envolve esse partilhante, as vizinhanças, que envolve esse partilhante. E aí eu faço apenas uma observação que há uma diferença entre exames categoriais e bases categoriais. A base categorial é o mundo que independe desse partilhante. O que é isso? Bem, se o partilhante fala que mora em Rio Branco, né, eu vou colocar que o lugar aonde que é do exame categorial dele, lugar é Rio Branco. Mas Rio Branco está inserido no Brasil. Então, independente se o partilhante me traz isso ou não, eu vou saber a base categorial do lugar que é o Brasil, que é o mundo, que é o planeta Terra, né? Então, são coisas que independem do que o partilhante traz para mim.
Então, tudo que o partilhante trouxer em termos de assunto, lugar, tempo, circunstância e relação, vindo relatado pelo partilhante, isso será exame categorial. Aquilo que não é relatado, mas faz parte, está contido, é base categorial. Vou mostrar um pouco na prática como é que significa. Vamos supor que o partilhante fale que o tempo que ele vive, né, a geração que ele pertence, é uma geração que não define, que não representa, mas que, na verdade, a década de 20 seria uma geração que mais o define. Olha a informação que esse partilhante vai trazer para mim. Né? E aí, quando eu colher todas essas informações daquilo, da percepção desse partilhante, eu posso traçar até um paralelo do que era a base categorial da década de 20, do local onde ele me informa, da década de hoje. Então, esses estudos serão necessários para que a gente entenda o partilhante. Né? Assunto, os exames categoriais. Está dividido em assunto imediato e assunto último. Assunto imediato é aquilo que o partilhante me traz como demanda. Então, ele vai chegar, vai falar, olha, estou com problema com relacionamento com meu marido, com a minha filha, olha, eu acabei fazendo algo que me sinto muito culpado, fiz um aborto, e isso não é certo, ou então estou numa crise existencial, não sei explicar exatamente qual que é o motivo, mas estou sofrendo muito, acho que estou perdida. Ou então, ele pode trazer um outro assunto, estou com insônia, não consigo dormir. Então, tudo aquilo de demanda que o partilhante relata é o assunto imediato. Qual que é o assunto último? O assunto último eu só vou saber depois de colher a historicidade. Eu vou verificar qual é realmente aquilo que vai ser trabalhado, né? Que tem ligação com o assunto imediato. Bem, ele me relatou de insônia. E aí, ao ouvi-lo, eu fui vendo que, na verdade, ele tem um problema de relacionamento com o pai. E isso causa muito sofrimento para ele. Epa, se eu notar que esse problema de relacionamento com o pai, na verdade, é o que faz ele ter insônia, então eu cheguei, o que eu vou ter que trabalhar? Relacionamento com o pai. Então, esse é meu assunto último. Às vezes, o assunto último também pode coincidir com o assunto imediato. Não necessariamente vai ter que ter sempre uma coisa diferente, uma coisa por trás daquilo que ele me fala. Não. Às vezes, ele chegou e falou, olha, estou com um problema no meu relacionamento com meu marido. Não sei se quero separar, mas quero, pelo menos, entender o que está acontecendo ali, porque ele fala que eu estou errada, eu acho que eu estou certa, eu quero entender. E aí, depois que eu entender, aí vamos ver o que eu faço. Às vezes a gente verifica, tem a colher de historicidade, a gente fala, o assunto último é semelhante, né, ao assunto imediato. Outra questão dos exames categoriais são as circunstâncias, né? Nas circunstâncias, vou ler aqui a definição que está no livro que o Will colocou. As idiosincrasias e manifestações dos modos de ser de alguém. História dos acontecimentos objetivos pertinentes que circundam, esclarece e contextualiza um partilhante num dado momento. Então, a circunstância, ele vai falar sobre a relação com o pai. E aí ele vai me falar as circunstâncias. Vai me relatar alguns acontecimentos. Então, aí eu vou verificar, nesse ponto, uma das categorias dos exames categoriais. Depois, o outro é lugar, né, que é o registro existencial das experiências sensoriais, físicas, que o partilhante elabora para si mesmo, a respeito do ambiente espacial em que situa. Aqui, o partilhante vai me dar a localização geográfica. Ou ele vai me falar
Por exemplo, nasci em Rio Branco, passava férias em Goiânia, morei em Brasília, voltei para Goiânia, morei em São Paulo. São os lugares realmente que ele vai me citar, né? E às vezes esses lugares vão vir especificados, né? Esse partilhante vai me contar emoções com relação àquele local, vai me contar características daquele local, ou não, ou simplesmente ele só vai citar ali o local. Depois vem o tempo. Esse tempo, a gente tem que olhar que ele pode ser o tempo do relógio, quanto o tempo subjetivo que foi redimensionado pelo próprio partilhante. Como é isso? Ele pode me falar o tempo, a questão de, olha, eu nasci em Rio Branco em 1979. Então, ele me trouxe o lugar Rio Branco e trouxe o ano, que é o tempo. Mas o partilhante, ele pode me relatar um outro tempo que não é o cronológico. Pode ser um partilhante que fale no passado. Sabe aquelas pessoas que só conjugam o verbo no passado? Ou que só conjugam o verbo no passado e no futuro? Não conjugam no presente? Ou conjugam em todos os tempos? Como é que ele está utilizando essa conjugação do tempo? Ah, eu era feliz quando eu ia para a casa da minha avó e minha avó me preparava aquele chá de hortelã. Esses tempos verbais que o partilhante vai utilizar são importantes para a gente observar. Por que isso? Primeiro, para a gente situar realmente numa questão de lógica, né? Nossa. Segundo, para a gente entender como é que o partilhante se posiciona no tempo. Às vezes, quando a gente nota que o partilhante está evoluindo em clínica, né, está surtindo efeito que a gente espera ali em termos de ajuda para ele, a gente vai vendo essa conjugação verbal também sendo alterada na fala dele. Então, esse tempo também é importante. Outro item outra categoria dos exames é a relação. Aí voltamos aqui para o livro, para a questão do conceito. Modo íntimo qualitativo, como o partilhante se envolve e se define a partir da seleção dos vínculos específicos que se mostram importantes nos diversos contextos da sua historicidade em razão do assunto último. Aí vem uma observação. Trata-se das características existenciais, sensórias e ou psíquicas estabelecidas nessas interseções. Qual que é a relação que ele me fala com relação a pessoas ou objetos ou animais que ele está me citando? Vamos colocar aqui um exemplo. Uma vez num workshop, Lúcio falou sobre a interseção com objetos do partilhante. E aí seria mais ou menos assim, uma pessoa chega e fala assim, olha, eu não, perdi meu chão. Acho que minha vida não tem mais sentido. E eu vou te contar o porquê. Esse final de semana, fui assaltada e levaram meu celular, e meu celular é a minha vida. E aí? Que relação que essa pessoa tem com o celular? Então, a relação vai muito do que é do indivíduo para outro indivíduo, mas sim também de que é para esse indivíduo, para um objeto, que esse indivíduo para um animal. Alguns animais é toda a vida daquela pessoa, né? Às vezes uma casa é toda a vida daquela pessoa. E eu falo a casa, a questão física, né? Aquele ambiente, aquela estrutura física é da pessoa, é a vida da pessoa. Então, como é que ela se relaciona com esses objetos, com essas coisas, com essas pessoas, né? Com esses seres? Daí nós vamos
está tendo que anotar isso também, né? Antes de passar para os dados divisórios, a historicidade, essa relação, né, essa circunstância, esses assuntos imediatos, tem alguma dúvida com relação a isso? Eu vou fazer algum intervalo, um intervalo aqui, para a gente poder conversar sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu botar um pausa. Bem, a colega fez algumas perguntas, e vamos lá. Primeiro, vamos de trás para frente. Nem todas as perguntas merecem respostas, ou melhor, precisam de respostas, nem que merecem. Como eu estou ali para recepcionar alguém, um partilhante, se ele chega falando, olha, te procurei porque eu sei que você é ateu, porque todo filósofo é ateu, e isso é importante para mim. Essa é a percepção dele. E se ele me perguntar, né? Se ele falar assim, isso é verdade? Você é ateia? E aí eu vou virar para ele e falar assim, olha, a filosofia clínica busca entender o ser humano dentro da sua própria percepção. Seria tão injusto eu te trazer as minhas percepções sobre o mundo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Deixa eu te conhecer. E aí, o meu compromisso com você vai traçar um caminho que faça sentido para você. Se lá na frente, ser ateia ou não ser ateia, ainda for algo importante para você, a gente pode até conversar sobre isso. Mas independente de qual linha eu vou seguir, né, qual linha eu acredito ou não, eu acredito em você, que você tem a me trazer. Eu volto isso para o partilhante, porque a gente tem que mostrar que vai ser sem julgamentos. Agora, lógico, se for algo muito importante para ele, e for algo que ele não me deixe saída, mesmo eu respondendo assim para ele, eu vou ser ainda mais enfática. Eu vou falar, acredito em tantas coisas, outras eu coloco tantas outras em suspenso, e outras eu descarto. Se a gente for falar sobre o que eu penso, como eu percebo, aí nós vamos ter que inverter os papéis. Já aconteceu de eu falar isso para o partilhante, tá? Eu falo assim, vamos inverter, a gente levanta e a gente troca de cadeira. Tá? E aí eu levo na brincadeira, né? Isso com o partilhante. Acaba que não dei a resposta e ao mesmo tempo dei. Não dei, talvez, aquela resposta objetiva que ele quer, sim ou não. Mas dei em termos de mostrar para ele ali que, independente de como eu percebo as coisas, como eu percebo o mundo, como eu vivo, eu estou ali para ele. Tentando encontrar um caminho que faça sentido para ele. Outra coisa, a outra pergunta que foi dada, né? A arte de sair pela tangente, meu. Isso mesmo. Às vezes é necessário a gente sair pela tangente mesmo, né? Mas já houve, sim, vou te falar que não já houve. Muitas vezes acontece de partilhante precisar de certas respostas ali para traçar uma certa conexão ou não com o filósofo clínico. E aí, é igual eu falei, ele faz uma mini entrevista ali com o filósofo clínico. Né? Algumas coisas vão ser respondidas. Por exemplo, eu sou tua de aliança e ele olha para mim e pergunta, você é casada? E aí eu vou falar para ele, isso não vem ao caso? Bem, isso é algo que já está demonstrado ali, né? Então eu vou falar assim, sim, sou casada. Né? Eu tinha antes um colarzinho que eu usava com duas menininhas. E aí, aquele colarzinho que a gente usa, né, de filha, assim, a gente coloca as duas menininhas, esse mesmo. E aí já teve partilhante que chegou para mim e falou assim, você tem filhos? E aí eu respondo, sim, porque tá vendo, né? Então tem certas respostas, e às vezes essas respostas foram questões até que o partilhante às vezes não se sentiu confortável.
E aí a gente vai na questão dos agendamentos. Já teve, por exemplo, uma vez entrou, estava no atendimento presencial, entrou uma partilhante e, e ela olhou assim para mim e falou assim, você é casada? Eu estava de aliança. Eu falei, sim. Aí ela ficou assim meio constrangida, sabe? Eu notei que ela ficou constrangida, eu via também que ela estava de aliança, pensei, eu acho que isso aí é uma aliança, acho que ela também é casada, né? Vamos ver o que que dá. E aí ela sentou e falou assim, talvez você não vá conseguir me entender, não sei como é que é seu casamento, mas acontece que no meu casamento é assim. E ela foi falando. Quer dizer, para ela, talvez ela tinha uma concepção de que talvez aquilo que ela estava me relatando não fosse algo correto de uma pessoa casada estar relatando. E aí vale do filósofo cliente deixar o partilhante mais à vontade, né? Então, eu gosto sempre de fazer essa explicação do não julgamento, da escuta amorosa, o partilhante antes. Que aí tem certas perguntas, né? Certos questionamentos que ele vai querer fazer, alguma coisa assim. Algumas ele vai até não vai importar mais a resposta para ele, né? Outras talvez ele vai insistir em outros momentos. E aí, de acordo, sem colheita da historicidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Como é que a gente vai respondendo, como é que a gente vai falando sobre o assunto. Mas outros, eu já me sinto até um pouco mais confortável, sabe? Por exemplo, eu atendo muito adolescente. Às vezes, o adolescente costuma fazer menos perguntas, tá? O adolescente faz menos perguntas sobre a gente. Mas já aconteceu de falar assim, você tem filhos? Aí eu respondo assim, qual que é a idade? Tá? Aí eu falo assim, mais ou menos a sua idade. Pronto, já é suficiente ali para aquela pessoa. Marta Klaus, que é essa colega que escreveu esse artigo sobre historicidade, riquíssimo, que eu vou passar para vocês, ela fala para a gente fazer uma ficha de anamnese no início, também tirando a dúvida da questão como é que eu vou lembrar, né, do lugar, tempo, como é que eu vou lembrar de perguntar isso para o partilhante? Bem, essa ficha inicial, alguns dos colegas fazem, até algo que até passa para os partilhantes antes da primeira sessão, pede para trazer respondido, que ali vai perguntar para esse partilhante onde ele nasceu, qual foi a data do aniversário dele, pergunta ali com quem que ele vive, se ele vive sozinho, né, onde que ele vive. Então, vai fazendo todo esse questionamento, se ele toma algum remédio, quais remédios ele toma, né, se ele já fez algum tipo de terapia, se não, se tem acompanhamento com outro profissional, às vezes esse partilhante tem acompanhamento com um psiquiatra, ou tem com um psicólogo, ou tem com fonoaudiólogo, enfim, quais acompanhamentos esse partilhante tem. Então, tem alguns colegas que fazem uma ficha mesmo, né, e entregam para esse partilhante antes, ou utilizam a primeira sessão para perguntar de forma bem objetiva mesmo essa ficha. Eu costumo, depende do partilhante, tá? Se for um partilhante que eu vejo que tem necessidade de falar logo, falar o que está sentindo, alguma coisa assim, eu não faço essas perguntas logo na primeira sessão. Agora, se eu vejo que o partilhante que às vezes está um pouco mais retraído, ou que a semiose dele, quer dizer, o meio que ele se comunica não é muito com a fala, então aí para puxar ah, informações dele, eu já vou falando que tem algumas informações que eu gostaria de saber. Tem algum problema? Eu gosto de perguntar sempre como é que gosta de ser chamado. Ah, seu nome. Como é que você gosta de ser chamado? Né? E aí você vai traçando ali. Vou compartilhar com vocês, para vocês verem mais ou menos. A Marta Klaus, ela gosta de fazer aquelas linhas do tempo. Gostava, né? De fazer aquelas linhas do tempo. Muitos colegas fazem isso também na colheita da historicidade. Acho isso mais didático, vamos dizer assim, na hora do estudo. Mas vou mostrar para vocês, mas isso não tem obrigatoriedade, tá? Isso é uma coisa de cada um aqui. Consegue ver? Consegue visualizar?
Então, aí ela coloca, né? Então, nasci em Jaguariúna, no interior de São Paulo, aí a pessoa relatou que com 5 anos mudou para São Paulo, na capital, 7 anos entrou na escola, e aí vai colocando por ordem cronológica quais são as informações que esse partilhante, ele vai trazendo aqui. Num outro momento, eu vou mostrar para vocês a página, estou na 24. Aí nós vamos falar dos dados divisórios. Mas só aqui. Aqui, depois de feitas as divisões com esse partilhante, olha as informações que ela foi incluindo, inserindo aqui, ó. Tá vendo esses de azul? Por que isso? Eu vou parar de compartilhar aqui. Os dados divisórios, eles funcionam o seguinte. Para eu colher mais informações sobre o assunto, eu vou fazendo divisões. Essas divisões, elas podem, e são mais, vamos dizer assim, recomendadas, que venham do próprio partilhante. Então, como é que ele me fala? Ele vai me contando a vida dele. Ele está falando de idade? Ele está falando por década? Ele pode falar, olha, na década de 70 aconteceu isso, 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 isso. Na década de 80 aconteceu isso. Ele está falando por década? Ele está falando a idade dele? Ah, os meus 15 anos, eu estudei na escola tal. Ou ele está me falando por assuntos, áreas de assunto. Que é isso? Ele faz assim, olha, a minha vivência na escola, aí ele conta tudo como é que foi na escola. Sabe? Desde o prézinho, no jardim de infância, lá no ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, faculdade, pós-graduação, ele está fazendo divisões por área, a parte escolar dele, escola. Aí depois ele pula, ele fala assim, ó, agora, com relação ao meu casamento, aí ele vai contar tudo com relação ao casamento. Com relação à minha maternidade, aí ele vai contar tudo. Como é que ele está dividindo quando ele conta para a gente a historicidade? Então, a gente primeiro observa isso. Por quê? Porque aí, quando eu for querer saber um pouco mais sobre aquelas etapas, eu vou por aquelas divisões que ele me passou. Lúlia, e se ficar muito confuso, eu não entendi nada, eu não sei quando é que aconteceu isso, quando ele casou, se ele estava em qual faculdade, qual curso de graduação que ele estava fazendo, e isso eu me perdi, né, sobre isso. Bem, aí eu posso ir as duas divisões que foram feitas, né? Eu posso buscar datas ali, olha, quando que foi a sua graduação? Você lembra o ano? Quando é que foi seu casamento? Você lembra o ano? Que aí eu posso ver mais ou menos pelas datas e fazer essa interligação. Tem pessoas que vão fazer divisões pelos seus papéis que ela desenvolve na vida. Então, ela vai falar, ela como professora, ela como aluna, ela como filha, ela como mãe, ela como amiga, ela como mulher, ele como homem. Então, essas divisões. Caso o partilhante, e isso acontece mais do que a gente imagina, né? Eu posso falar sobre isso, pessoal. Colegas falam o seguinte, que querem mandar um mudinho, querem mandar para mim, mas eu falo, não, não manda um mudinho para mim. Porque chegam pessoas em consultório e ficam caladinhas. Aí eu falo assim, explico como é que funciona, né, o processo terapêutico, explico como é que funciona a filosofia clínica, aí eu falo, me conta um pouquinho sobre a sua história. Aí ela olha para um lado, ela olha para o outro, fala, bem, tudo normal. Aí eu falo, me conta aí como é que é, tudo normal. Ah, eu tive uma vida sempre boa, uma infância muito feliz, uma adolescência normal, a vida adulta também, qualquer outra, e para. E aí,
essa colheita de historicidade vai ter que o quê? Eu vou ter que começar a pegar na mão desse partilhante e direcioná-lo na hora da colheita da historicidade. Aí, nesse caso, como eu não sei como é que ele faz divisões, eu vou optar pela divisão cronológica, mas em blocos. Eu vou falar assim, mais ou menos com que idade você começa a ter alguma recordação? Aí vamos supor que a pessoa fala, acho que 5 anos eu lembro de alguma coisa. Bacana, então vamos fazer o seguinte, dos 5 aos 10, e aí eu começo a dividir de 5 em 5 anos, de 5 aos 10, de 10 aos 15, de 15 aos 20, e vou colhendo essa historicidade. Lúlia, mas o que acontece se eu começar desse jeito e de repente ele fizer um salto cronológico? Ele de repente começou a me falar quando tinha 5 anos de idade, aí a última coisa que ele falou, eu estava com 7, de repente ele começou a falar quando ele tinha 15. Eu faço ele voltar? Não. Não faz ele voltar, porque você não sabe o que tem ali dos 7 aos 15. Uma partilhante, uma vez, eu estava colhendo a historicidade dela, precisou ser guiada, né, porque foi uma daquelas que eu atendi ela online, sempre atendi ela online. E aí eu falei para ela, contei, você precisa me contar a sua história de vida, e ela falou assim, minha vida, sempre foi muito boa, Lúlia, sabe, só agora, com 25 anos, que eu acho que não está legal. Eu falei, mas vamos fazer uma viagem para eu entender mais ou menos aí, tanto que foi bom essa sua vida? Ela falou, vamos. Aí eu tive que fazer igual eu falei para vocês agora, traçar para o cronológico, né? Eu falei dos 5 aos 10. Ela me falou até os 7. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, então, daí dos 10 aos 15. Ela falou, não aconteceu nada de importante dos 10 aos 15, não. Eu não insisto. Dos 15 ao 20. Aí ela falou, esse aí era bom, comprava com meus amigos, fazia isso, fazia aquilo, nananana. Dos 20 aos 25. Isso, tal, isso aqui, nananana. Começou a contar. Acabou. Essa é a primeira sessão. Segunda sessão. É suficiente o que eu colhi dela em uma sessão? Não. Vou ter que continuar de novo a fazer dados divisórios para colher essa historicidade dela. Comecei de novo. Falei assim, olha, como eu te expliquei no início, às vezes a gente vai repetindo, eu vou repetindo certas fases da sua vida, certos acontecimentos, para eu entendendo melhor, tá bom? É igual um livro, às vezes a gente pega o capítulo de um livro, a gente lê ali muito rápido, às vezes esquece alguma coisa do capítulo, ou não lê alguma coisa ali, e a gente tem que às vezes voltar. Tudo certo? Ela, tudo certo. Aí eu comecei de novo. Dos 5 aos 10, ela me conta até os 7. De novo. Quase as mesmas palavras que ela utilizou. Aí eu vou indo cronológico, ela não faz não me dá nenhuma informação a mais do que ela já tinha dado na primeira sessão. Aí eu falei, não, agora, por ordem cronológica, não está funcionando esses dados divisórios. Então, vamos fazer outros dados divisórios. Me fala sobre a escola. Como é que era na escola? Quando você iniciou na escola, com que idade? Ela foi e me falou. E aí eu fui fazendo na escola, em casa, amigos, fui fazendo essas divisões com ela. Trabalho, namoro, notei de novo. E ela fazia saltos bem determinados. Ela falava até os 7, depois só depois dos 15. O que eu fiz? Vou anotando. Posso falar, posso interferir? Falar para ela assim, mas por que você pula dos 7 aos 15? Não posso falar. Né? Mas fui anotando. Todas as divisões que eu fui fazendo com ela, ela me dava esses saltos. Todos. Né? Quando eu estava colhendo a historicidade dela, isso a gente já tinha, acho que uns 3 meses, já, né, conversando, colhendo essa historicidade, eu comecei
a perceber que ela, quando eu retomava para ela, mas retomava assim, fala da infância, fala da adolescência, eu ia com essas divisões não tão pontuais, mas eu queria saber o que tinha acontecido entre os 7 aos 15, porque tudo que ela me falava era tudo muito bom. Não que isso está alguma coisa errada, tá, gente? Mas eu notava que ela parava as expressões dela. Ela me contava, na escolinha adorava, fazia aula de teatro, fazia balé, nossa, eu gostava tanto. Pois é, aí com 15 anos, eu mudei, aí fui para outra escola. Então, as expressões, o que ela estava me falando é que tinha alguma coisa entre os 7, 8 anos até os 15. Depois de colher uns 3 meses de historicidade dela, foi que eu fui fazer o dado divisório com ela, muito mais específico. Falei para ela, esse intervalo que você pula comigo, me fala sobre esse intervalo. E olha que eu não falei datas, viu? Nem idade, só falei intervalos com ela. E ela falou, esse intervalo é difícil. Eu falar, respeitei, vamos outro, né? Então, os dados divisórios que a gente vai fazendo são essas, vamos dizer assim, essas setas, né, para a colheita da historicidade. Após os dados divisórios, nós vamos para qual? O enraizamento. Enraizamento, eu gosto de fazer analogia com a própria árvore, né? A gente olha a árvore ali do lado de fora, a gente está vendo o caule, a gente está vendo os galhos, as folhas. Se tiver for alguma árvore frutífera, a gente está vendo os frutos. Se for a árvore da flor, a gente está vendo as flores. Mas e as raízes? A gente ali, no primeiro momento, a gente não vê as raízes. Mas as raízes também são importantes, né? Fazem parte da árvore. Então, eu gosto de fazer essa analogia, tá? Com os enraizamentos. Onde que eu vou enraizar? Por que que eu vou enraizar? Bem, os enraizamentos, eles podem ocorrer durante a, os dados divisórios, que é para eu entender mesmo. Às vezes o partilhante começa a contar ali a vida dele, e aí ele pula e ele fala assim, mas quando eu estava na casa do fulano, eu não sei quem é fulano. Às vezes eu vejo uma brecha ali e falo assim, mas quem é mesmo fulano? Fulano é minha prima. Fulano é meu filho. Né? Então, é um enraizamento que eu estou fazendo ali, na hora, né, mesmo sem saber tudo acolhido, mas é para eu conseguir manter a atenção ali. Agora, outros enraizamentos, que é esse que eu falei para vocês quando eu fui fazer um dado divisório dos 7 aos 15 anos, esse enraizamento eu só poderia ter feito mesmo depois de eu colher bastante a historicidade dessa pessoa. Né? Depois de observá-la bastante, estudar ali o que ela estava me falando. Por quê? Porque o enraizamento não pode ser curiosidade desnecessária e não pode ser um agendamento máximo, né? Que é aquele que vai ser totalmente invasivo, né? A ponto de machucar o outro. Quer ver um enraizamento que às vezes pode acontecer e que a gente tem que ficar atento com as nossas expressões. Vocês estavam falando antes, né? Minha cara conta, né? Quando eu estou ouvindo alguém. Se conhecer a ponto de estar atento também a você. Estou atento ao outro, mas eu tenho que estar atento a mim também. De saber que cuidado com as minhas expressões. Uma vez eu colhi historicidade, a pessoa estava lá me falando da vida dela, ela falou assim, aos 14 anos eu perdi a minha virgindade, eu achei tão interessante, porque a minha virgindade que eu perdi foi com meu irmão, achei isso legal, porque aí eu confio nele, né, e tal, não sei o quê. Você imaginou se eu viro para a pessoa, estou anotando aqui, se eu viro, como é que é?
Não entendi. Com quem que você perdeu sua virgindade? Não, gente, não faz isso, não. Não pergunta e nem faz caramba. É aí que segura ali, entendeu? Se tá com a cabecinha baixa, escuta uma informação dessa, vai sendo singelo levantar o olhar, não deixa transparecer que foi aquilo que a compartilhante acabou de falar que causou um certo espanto em você. Porque senão a gente pode fazer esse agendamento máximo, né? Para essa partilhante mesmo, que me contou isso, só para vocês não ficarem curiosos, ela perder a virgindade com o irmão, para ela não tem nenhum problema. Não foi trauma, não foi algo que ela acha que é errado, enfim. Se eu tenho uma expressão diferente de espanto, eu posso agendar e posso, talvez até, colocar um trauma ali onde não existe. Né? Então, conhecer ali, nos conhecer como pessoa, vai ser o primeiro exercício, quando a gente vai para a prática, o primeiro exercício que a gente vai fazer é nos atender. Tá? Por quê? Porque eu preciso saber qual é a hora, qual é o nível de informação que eu vou ter o ímpeto de olhar diferente. Não posso suspirar assim, a pessoa está me contando uma coisa, peraí, o quê? O que significa esse ato? Cansado de me ouvir? Eu falei alguma coisa errada? Então, até o raizar, aquilo que eu vou perguntar é curiosidade desnecessária ou faz parte da pesquisa? Então, se a pessoa me conta, perdi a virgindade com meu irmão, e eu viro para ela e falo assim, me fala mais sobre esse negócio de perder a virgindade com o irmão. No caso dessa minha partilhante, era uma curiosidade, totalmente queria fazer mal para essa partilhante. Por quê? Estava dentro dos meus valores, não os valores dela. Ou melhor, estava tudo certo os valores dela, né? Talvez não eram compatíveis com os certos dos meus valores. Mas isso não vem ao caso. Então, na hora de enraizar, ter cuidado também com esses enraizamentos. Sim, valores da sociedade, isso mesmo, Cláudia. Então, nós temos que ter cuidado na hora de enraizar. Então, enraizamento vou ali colher mais informações sobre o assunto. Então, na hora que ela estava me falando, olha, na escola foram momentos muito felizes, e eu viro para ela e falo assim, me conta sobre esses momentos felizes, como é que foram? E ela fala, não, era quando eu me relacionava ali com os meus colegas, eu posso enraizar, você lembra dos colegas? Como é que era isso? Né? Pode ser enraizamentos necessários, mas que na grande maioria só vão acontecer depois de começar a colher essa historicidade, de começar de ter feito os dados divisórios, e aí eu posso enraizar situações, eu posso enraizar palavras. Uma pessoa, por exemplo, que procurou e tudo ela falava, porque Deus isso, Deus aquilo, eu tinha que entender para ela o significado de Deus, ali naquele estudo. E eu perguntei para ela, falei assim, olha, vou tirar uma dúvida, tá? E eu vou te jogar uma palavra, umas palavras, na verdade, e eu quero que você me fala o que você pensa dessas palavras, tudo bem? E ela, tudo bem. E eu fui, são palavras que ela falava muito, né? Justiça. E aí ela, justiça é isso. Mãe. Ela, mãe é isso. Deus. Deus é isso. Porque às vezes, uma palavra com um significado não entendido pode também influenciar ali como você vai falar com o partilhante. Às vezes aquele Deus para ele, que ele está falando, não tem a conotação, talvez um Deus religioso. Você fala, Lúcia, como é que pode não ter conotação religiosa? Não. Às vezes é uma expressão que ele está usando.
Viu? Muita gente, acontece uma coisa e fala assim, ai meu Deus do céu, né? Às vezes é uma expressão, não tem algum significado, e às vezes tem. Então, vamos no enraizamento tirar essas dúvidas. Esse que é o momento. Vou parar a gravação para a gente poder conversar. Vamos voltar no intervalo. Sim! Eu vou dar mais alguns assuntos, depois a gente faz mais um intervalo para dúvidas ou questões a serem colocadas, ok? Obrigada. Então, vamos lá. No enraizamento, como a Carol já adiantou, a gente tem que ter cuidado em não enraizar na dor, né? E como seria isso? Bem, a pessoa está me falando de um momento de muito sofrimento, um momento onde foi muito doloroso para ela, ou, ou que aquilo causa um mal-estar nela, e eu viro e falo, me fale mais sobre isso. Como é que é isso para você? Me conta mais um pouquinho. Não, gente, já está doendo, né? Aí o enraizamento, volta a falar, pode se transformar num agendamento máximo. Então, nós temos que ouvir esse partilhante, como ele quer nos relatar. Aquele caso que eu trouxe para vocês, quando foi fazer unidades divisórias e a pessoa sempre saltava, né, um período da vida dela, e que eu, depois de colher a historicidade, ter feito já os dados divisórios, ter feito outros enraizamentos, eu notei que precisávamos falar sobre aquele período. Eu fui fazer um enraizamento com ela, mas já sabendo ali muito de como é que ela funcionava, né? Ela estava me contando apenas de momentos que ela me dava que eram bons, né? Mas ela pulava aquele, então eu imaginei que ali poderia ter algo de ruim. Então, como fazer um enraizamento, como ir até esse assunto sem fazer um agendamento máximo? Eu amplio isso para ela, né? Então, eu vou e conto para ela, falo assim, olha, me conta um pouquinho mais sobre esse período aqui da tua infância até a tua adolescência. E aí, como eu já tinha mais informações dela, eu falava assim, me conta mais esse período aqui, o que é que estava acontecendo, né? Me fala um pouquinho mais sobre isso. E foi aí que ela me falou o seguinte, talvez agora, ela falou desse jeito, talvez agora eu me sinta mais confortável em começar a falar isso contigo. É que durante esse período eu fui abusada sexualmente. E aí eu vou enraizar com ela, falar assim, como é que é, com quem te abusou, como é que foi, que período que foi dessa idade? Não, sério, o partilhante vai te trazer aquilo. Ele vai falar até onde ele consegue e até onde talvez a gente tenha que saber ali do conteúdo, né? Então ela foi e me contou ali como é que era as coisas. E aí lembro também de quando estava falando sobre agendamentos, né? E essa hora? Como olhar para esse partilhante? Que expressão eu devo utilizar? Eu confesso a vocês que quando ela foi me relatando, eu tive que me segurar, porque a minha vontade ali, da forma como ela estava me relatando, eu queria chorar, né? Mas eu podia chorar naquele momento? Não. A partilhante estava chorando? Não. Então, e nós estávamos conversando de forma virtual. Talvez se eu tivesse ali presencialmente com ela, apesar de ela não é uma pessoa que gosta muito de toque, né? Mas talvez eu mudasse um pouco a minha forma, né, os meus gestos, meu corpo, e me colocasse de uma forma que
talvez desse a impressão que eu estava ali mais à disposição, né? Sem forçar um abraço, porque aí eu já tinha colhido essa partilhante, ela não gosta muito de toques. Então, se ela não gosta muito de toques, mesmo eu achando que é uma acolhida, eu abraçá-la, não vai ser legal para ela, né? Então, eu tenho que ir devagarzinho ali. Eu costumo receber meus partilhantes de forma presencial. Eu espero primeiro que ele venha até mim, porque aí eu vou saber, ele vem como? Ele vai me dar um abraço, vai me dar 3 beijinhos, vai só falar oi, vai manter uma certa distância. O corpo também fala muito, né? Mas eu ali de forma virtual, por estar virtual, eu tinha algumas limitações. E eu tive que me segurar mesmo da forma como ela estava me contando, para não chorar ali na tela, né? Lógico que depois que acabou a sessão, gente, eu tive que colocar para fora, sabe? Chorei horrores, xinguei horrores o abusador, mas não que eu tivesse ali invadido o espaço da minha partilhante. Eu não estava ali para expressar o que eu sinto. Eu estava ali para ouvir o que ela sente. E depois dela me contar tudo, né? Não era uma situação que cabia enraizamento. Era uma situação extremamente dolorosa que ela tinha me contado. Então, acolho todo o conteúdo daquela forma, como ela me contou. No caso dessa partilhante, a única coisa que foi bem no final da sessão, né? E ela terminou e ela falou assim: será que eu estou presa a esse momento? E também não era momento ali, eu não tinha feito planejamento clínico, fechado um planejamento clínico, tá? Com ela com relação àquilo. Eu não respondi essa pergunta, mas falei para ela o seguinte: eu estou de mãos dadas com você, com 25, e com aquela garotinha de 8. Então, durante o enraizamento, nós temos que ter cuidado. Onde vamos enraizar? Como vamos enraizar? Se eu não entendi ali, a pessoa estava me relatando uma determinada situação, mas eu não sei se isso foi bom ou foi ruim, ela não me demonstrou. E aí eu venho e falo assim, mas como que você se sentiu? Peraí, como é que eu faço esse tipo de enraizamento se talvez o partilhante, ele realmente não tem atrelado ali o tópico emoções? Isso pode causar no partilhante assim, tipo, eu tinha que sentir alguma coisa, né? E aquilo vira uma questão existencial para o partilhante, a minha pergunta. Então, como perguntar e quando perguntar, temos que ter cuidado. O quando, né? Não podemos interromper o partilhante, a não ser que seja do fluxo da conversa, como eu falei para vocês. O partilhante está falando de uma pessoa e eu confundi. Ele está falando do filho, ele está falando do marido, do irmão, e aí pode, num dado momento da conversa, falar assim, só me tira a dúvida, essa pessoa que você está me falando é quem mesmo? E aí ele vai falar, não, esse aqui é meu irmão que eu estou te contando. Aí você, tudo bem, né? Porque isso é para você entender ali. Mas o enraizamento, aquele que vem depois dos dados divisórios e tudo mais, é para tirar dúvidas, mas que sejam apropriadas, né? Não sejam dúvidas advindas de curiosidades. Afinal de contas, quando eu faço a colheita da historicidade, vem a mim o conteúdo daquela história, mas eu estou muito mais ligada, lógico, eu não dispenso o conteúdo, mas eu estou muito mais ligada na forma como vem para mim. Que aí que é aqueles tópicos da estrutura de pensamento. Né? E o que é uma estrutura de pensamento, então, Lúlia? Que a gente está querendo saber. É a localização existencial da pessoa. Se eu for falar assim, me dá a sua localização, Dona Salete. Aí Dona Salete vai falar assim, olha, Lúlia, minha localização é na rua tal,
número tal, quadra tal, lote tal. Ela está me dando a localização, talvez, geoespacial dela, né? O endereço dela. A estrutura de pensamento, ela segue essa lógica, mas uma lógica mais existencial. Então, é a localização existencial do partilhante. O que não define como um todo. É aquela fotografia daquele momento que eu estou atendendo o partilhante. Por que isso? Porque pode ser que se eu atender esse partilhante hoje e daqui a um ano ele aparecer na clínica novamente, muita coisa tenha mudado. Muitos tópicos ali tenham mudado a forma de se interagir um com o outro. Pode ser que alguns conteúdos tenham sido alterados, a forma dele perceber esses conteúdos. Então, a estrutura de pensamento não é algo fixo, absoluto. É apenas uma referência que eu tenho para conhecer aquela pessoa. Para entender do que me apresenta naquele momento, do conteúdo que ela está me trazendo, qual que é a forma dela perceber. E essa forma a gente vai, divide-se ali, né? Que nós temos a planilha, são 30 tópicos que vão me apresentar. E depois, ó, no submodo, são, aqui em Goiânia, né? O Will acrescentou o submodo 32? 33. Ele pôs seu modo 33. 33, é. Ele acrescentou 32 o normal. 32, Cláudia, seria assim, a nível de estudos, né? Fora daqui de Goiânia, que aí vai até o S32. Mas o Will acrescentou o S33 em direção às emoções. Ótimo. Então, é a forma como ele vai me apresentar, a localização existencial daquele partilhante. E aí, à medida que eu vou ouvindo essa historicidade, eu vou fazer necessidades divisórias, esse enraizamento, o meu objetivo vai ser o quê? Vai ser estender a estrutura de pensamento dele. Como é que se apresenta? E aí, depois de eu entender essa estrutura de pensamento, e como é que eu faço isso? Bem, se vocês forem lá no tópico 30, é a autogenia. Então, na autogenia, eu vou falar, como é que os tópicos se ligam ali? O Will até coloca aqui, né, um exemplo do caso Laura. Vamos ler aqui em conjunto. Laura acreditou ser responsável pela morte do pai, o que acha de si mesma, T2. E sua compreensão objetiva e racional a respeito da causa determinante dessa morte, a cirrose alcoólica. Esteve fortemente vinculada e distorcida pela influência dos valores religiosos da sua mãe, epistemologia, T20, e epistemologia S28, vinculado à axiologia T18 e à axiologia S26. Então, eu vou traçando como é que esses tópicos se comunicam. Apesar de eu identificar aqui, né, de eu ter como uma orientação, tópicos a seguir, eles nunca vão vir solitários. Então, se eu vejo, como é que... ela está falando do T2 aqui, ó, nessa questão. Esse T2 vem em conjunto com o quê? Vem em conjunto com o T11, busca, vem em conjunto com o T18, axiologia. E como é que ela demonstra isso? Como é que ela apresenta esses tópicos? Aí nós vamos nos submodos. Ela apresenta esse tópico aqui, ó, em direção às emoções, quando ela vai falar desse determinado assunto. Então, eu vou traçar a estrutura de pensamento da pessoa, vou entender a estrutura de pensamento e vou traçar essa autogenia. Essa autogenia vai estar ligada ao quê? Ao assunto último. Aquilo que nós vamos, né, orientar em clínica. A gente tem muita vontade, quando estuda, de às vezes reconhecer o tópico na sua essência, né? Como se eu tivesse assim, realmente muito claro o tópico ali. E às vezes não tem isso muito claro. Por quê? Porque um tópico está junto com outros. Vocês estão me ouvindo bem? Começou uma chuva aqui. Então,
Então, essa autogenia que a gente vai traçando, que está correlacionado ao assunto último, é o que vai nos servir para fazermos o planejamento clínico, para que o filósofo clínico faça o planejamento clínico. Não tem como fazer um planejamento clínico sem eu conhecer essa autogenia, sem eu fazer essa autogenia. Eu tenho que verificar ali quais são os tópicos que são determinantes, quais são os tópicos que são importantes. Vão apresentar tópicos, talvez, na estrutura de pensamento desse partilhante, mas que não vai ter importância e não vai ser determinante para aquela demanda que ele me trouxe. Então, não tem o porquê eu colocar esse tópico em questão. Se o partilhante, por exemplo, ele me mostra que ele tem um papel existencial dele, ele vai me falar do papel existencial dele, mas é porque ele estava me contando ali a história de vida dele. Mas isso de nada tem a ver ao assunto que vai ser trabalhado, eu não vou utilizar esse papel existencial, esse tópico da estrutura de pensamento. Então, a autogenia, eu falo que é o ingrediente do bolo aqui, quando a gente vai falar em bolo, né? É quando a gente mistura ali os ingredientes ali e a gente vai sair o bolo, né? Então, é esse que é a autogenia e que depois vai para o planejamento clínico. Como é que é feito esse planejamento clínico? Volto a dizer. Diante da autogenia que a gente tem, o reconhecimento e o estudo dessa estrutura de pensamento, nós vamos traçar quais são os tópicos que eu vou trabalhar nesse partilhante. Lembra quando a gente falou de agendamentos, mas agendamentos devidos, que eu vou trabalhar certas questões do partilhante? Como que eu tenho que trabalhar o T2 desse partilhante? Às vezes, toda vez que eu atender em clínica agora, eu tenho que falar, nossa, Neil, como tá bonita a sua camiseta. Como você fica bem com preto. Por quê? Eu tenho que trabalhar o T2 dele. E vou ter que trabalhar esse T2 todas as sessões. Esse planejamento clínico que a gente faz, às vezes, não é possível a gente colocá-lo em prática, né? Naquele momento que a gente planejou. Eu planejei na próxima sessão com ele, que eu vou trabalhar ali os prejuízos dele com relação ao T1, que é como me parece. E eu vou fazer isso através de uma informação dirigida. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer um jornal para ele, com algumas notícias que foram verificadas. Mas aí esse partilhante me chega e ele fala assim, Lúlia, tenho que te contar uma coisa, aconteceu tanta coisa essa semana que eu preciso te contar. E aí ele vai me contar, e aí eu vou para ele e falo, peraí, para. Eu planejei aqui, ó, vou trabalhar com você esse tópico nesse submodo, então você me conta isso depois. Não, gente, eu vou ouvir esse partilhante, e às vezes esse planejamento clínico vai para a próxima sessão, ou talvez eu vou ter que até reformular, de acordo com o que ele me traz de novo, eu vou ter que alterar meu planejamento clínico. Então, a gente não pode ficar apegado ao planejamento clínico que a gente fez. Ele pode estar em constante mudança nesse planejamento clínico. Misericórdia, nunca mais vou. A Mel colocou. Então, ele vai sofrendo adequações à medida que o partilhante vai nos trazendo mais informações. Pode ser que eu planeje várias ações com esse partilhante, né? Cada sessão eu vou trabalhar algum tema específico, algum tópico específico, de um submodo específico com ele, como pode ser também que o planejamento, eu vou trabalhar apenas um tema, um determinado tópico, submodo, mas isso vai perdurar durante muito tempo em clínica, porque eu também tenho que observar nesse partilhante se ele entendeu, se surtiu efeito, eu tenho que esperar o tempo dele. Tem um partilhante que uma vez, ele foi tão interessante, que nós ficamos um ano, eu trabalhando com ela o planejamento clínico que eu tinha feito para ela. E
Vocês acreditam que nenhum deles foi implementado? Agora, recentemente, ela até me procurou novamente, depois de um ano, né? Ela me procurou falando, "Lu, a gente precisa voltar a conversar." Falei, vamos voltar. Quem sabe, né? Agora ela esteja preparada, né? E depende do que ela me trouxer de novo também, né? A gente tem que fazer a atualização. No partilhante, toda semana, é interessante a gente atualizar, né? Como é que foi a semana dele, né? O que aconteceu, às vezes ele fica sumidinho da clínica, da terapia, e a gente tem que atualizar. E aí, como é que foram esses dias? Né? Igual eu com ela, na hora que ela voltar, eu vou ter que falar, me conta aí, o que aconteceu nesse um ano? Pode ser que aquele planejamento clínico que eu fiz e que ela ainda não conseguiu implementar na vida dela, pode ser que eu jogue fora, né? Não sirva mais. Como pode ser que eu veja, agora eu acho que vai dar certo, nesse planejamento clínico. E algumas dúvidas que aparecem também, quando a gente começa a atender, dá um medinho, um frio na barriga fazer planejamento clínico. Nossa, como é que vai ser isso? Mas ele é muito mais lógico do que parece, porque o próprio partilhante, quando a gente faz essa autogenia, que a gente vai ligando um tópico com outros, e como é que a gente faz isso? A gente vai identificando mesmo, lembra quando a gente vai anotando, vai colhendo historicidade, vai anotando falas, ou o que a gente vai identificando? Depois a gente vai virar para falar, o que foi a demanda que trouxe ele para a clínica? Qual que é o assunto imediato e qual que é o assunto último? É esse. Dentro de tudo aquilo que me contou, o que tem ligação com aquele assunto último? São essas e essas informações. Como é que são apresentados esses conteúdos para mim? Aí eu vou relatando, através desses tópicos, desses submodos. E aí, quando eu faço isso, pessoal, o planejamento clínico está vindo. Eu não preciso inventar muita coisa. O próprio partilhante vai me falar, através da estrutura de pensamento dele, vai falar assim, olha, Lula, ali, ó, é isso que você tem que trabalhar. E aí nós vamos para os submodos. Nós vamos trabalhar cada tópico, tá? Depois a gente vai entrando em cada tópico, a gente vai entrar em cada submodo. Hoje é falando de uma forma mais geral, né? Para vocês entenderem onde que eles aparecem ali. Mas nós temos os submodos formais e os submodos informais. Na página 222, apresenta aqui os conceitos. Submodos informais, quando usados habitualmente e de forma espontânea pela própria pessoa em sua vida, no desejo de superação dos seus conflitos, nem sempre por meio de uma consciência reflexiva das suas funções, e por isso mesmo, muitas vezes procedidos de maneira ineficaz ou contraproducente. Formais. Quando efetuados pragmaticamente pelo filósofo clínico, com conhecimentos de causa apurados pelos exames categoriais e pela estrutura de pensamento singular do partilhante. Exige uma intervenção estratégica cuidadosa, afetiva, jamais se instrumentalizando a relação com o partilhante. Uma devida competência impõe ao terapeuta a habilidade de poder efetuar os submodos com recursos verbais e não verbais, segundo as necessidades, aprendizagem jamais concluída. O que é isso? Bem, vamos colocar aqui que um partilhante, ele está passando por uma determinada situação na vida, que é o assunto imediato que ele trouxe à clínica, e ele fala assim a todo momento, eu preciso entender isso. Né? Eu preciso entender por que está acontecendo isso. Só que quando vamos verificar na estrutura de pensamento, quando a gente faz todo o processo, a gente chega na autogenia, esse preciso entender, que vamos dizer assim, seria o tópico 20, epistemologia, e o submodo
no caso S28, epistemologia, quer dizer, aí agora eu vou falar para ele por que está acontecendo isso, eu vou explicar para ele o motivo que está acontecendo. Às vezes a gente chega numa conclusão, quando a gente faz essa autogenia, que não é via epistemologia que vai fazer sentido para ele, apesar de que ele vem falando que precisa entender. Às vezes eu vou ter que levar esse partilhante a percepcionar, eu vou utilizar um outro submodo com ele. Por quê? Porque eu tenho que levar ele às sensações, que é essa via que ele entende. Vou dar um exemplo para vocês. Atendi uma partilhante, o assunto imediato que ela trouxe para mim é que ela estava tendo crises de ansiedade, e que essas crises de ansiedade, ela estava se desesperando, né, nas crises de ansiedade, que tinha ido a outros profissionais e não tinha resolvido. O assunto último dessa partilhante era a relação do papel existencial dela como mãe, aliada a prejuízos e agendamentos que ela tinha, do que seria ser mãe, como é que ela gostaria de ser mãe. Essas crises de ansiedade surgiram quando ela foi mãe, que ela teve filho. Né? Enquanto estava grávida, não tinha. A parte do nascimento dos filhos tinha. E como é que aconteciam essas crises de ansiedade? Ela não conseguia ficar só com as crianças. Ela precisava de alguém junto, ela não conseguia fazer absolutamente nada. Se ela imaginasse que ela fosse ficar sozinha com as crianças, ela começava a ter crises de ansiedade. Né? O que já estava causando nela também ideações suicidas. Ela estava pensando que o jeito seria, já que eu não consigo ser mãe, eu vou ter que me matar, porque isso é inaceitável, né? Ao colher a historicidade dessa partilhante, ela me relatava que momentos que ela tinha paz, que sentia paz interior, que ela sentia que ela era ela mesma, sabe? Como se ela encontrasse o mundo que fazia sentido para ela, era nos lanches que ela tinha no final da tarde na casa da mãe. E aí, eu verificando, ela não tinha mais isso, porque menino pequeno, né, recém-nascido, ela não tinha mais aquele momento dela parar, dela fazer um lanche e tudo mais. O planejamento clínico com ela foi que ela ia, depois, né, que ela terminasse de fazer algumas coisas com as crianças, antes da pessoa sair da casa dela, né, que sempre revezavam na casa dela familiares, a babá e tudo mais. Antes, ela iria para a sacada do apartamento dela, e eu falei para ela assim, olha, eu quero que você tire esse tempo para você, sabe? Você vai para a sacada e vai ser um mundo à parte. Você vai preparar um lanche para você. Como ela me relatava algumas coisas, algumas informações de como é que era o pratinho na casa da mãe dela, como é que era a xícara na casa da mãe dela, sabe? Eu comecei a perguntar sobre os talheres na casa, sobre as xícaras da casa dela, sobre os pratos na casa dela. E aí, no planejamento clínico, eu falei, você vai pegar aquele prato X, eu já sabia, né? Ela já tinha me contado, aquela xícara X, e vai para a sacada, vai fechar a porta da sacada, e vai ficar 20 minutos lá degustando o seu lanche. Sabe? Não quero que você faça mais nada com relação a isso. Aí a babá saía às 5 horas da tarde. Eu falei, todo dia, 4 horas da tarde, você vai fazer isso. Tem como? Tem. E aí, primeiro dia que eu falei isso com ela, aí na sessão seguinte ela falou assim, Lúlia, eu não... Será que foi o chá que eu escolhi? Sabe, eu resolvi tomar um chá de camomila. Mas eu fiquei tão calma. Você acredita que quando a babá foi embora, eu nem correlacionei que eu estava sozinha com os meninos. Aí quando meu marido chegou, ele chegou assim todo nervoso, falando, meu bem, desculpa, atrasei no trabalho. E ela falou, atrasou, que ela foi olhar no relógio, ela tinha ficado 2 horas sozinha com as crianças. Ela falou, será que foi o chá de camomila? E eu diria, talvez foi o chá de camomila, com a xícara tal, com o pratinho tal, o momento dela ficar lá naquela mesinha,
o horário, né? Ela era no fim da tarde que ela fazia isso. Aí, um outro dia, eu falei, e aí, como é que nós vamos fazer o lanche dessa semana? Com que talheres que você vai utilizar? Com que xícaras você vai utilizar? Qual pratinho você vai utilizar? Ela foi me contando, né? Que ela ia utilizar esse pratinho, aquele pratinho. E aí, detalhe, gente. Na varanda dela não tinha nenhuma planta, tá? Nenhuma planta na varanda dela. E aí, na sessão seguinte, ela falou, Lúlia, fiquei impressionada. Estava eu no meu momento do chá, senti um cheiro de rosas tão forte, que aí eu falei, gente, será que eu tô ficando meia louca? Né? E ela falava rindo, será que eu tô ficando louca? E aí eu fui ver na minha vizinha, telefonei minha vizinha, falei, você tá com rosas na varanda? Minha vizinha, não. Telefonei pra vizinha de baixo, falei, você tá com rosas na varanda? E ela, não. Ela falou assim, gente, fiquei 2 dias procurando minhas vizinhas quem é que tinha rosa, porque era um cheiro tão forte de rosas. Mas o que é para essa partilhante fazer sentido? Para ela não fazia sentido eu explicar para ela, talvez, que ela estava correlacionando a maternidade com uma idealização que ela fez, de como a mãe dela lidava, e que ela não estava dando conta de lidar igual a mãe. Eu não precisei entrar nesse tema com ela, porque não era o submodo, vamos dizer assim, estruturação de raciocínio ali, né, que ela precisava. Ela precisava percepcionar, ela precisava sentir. Então, eu como filósofa clínica, vou utilizar submodos formais que serão estudados, o porquê que serão usados. Ela estava utilizando, para tentar entender a situação dela, um submodo informal que nem fazia sentido para ela. Ela perguntava o porquê, mas responder esse porquê não era exatamente o que ela buscava. Mas isso não é consciente, entende? Então, muitas vezes utilizamos submodos, né, que é como a gente lida com os tópicos, como os tópicos se apresentam, que na verdade não fazem sentido para a gente. E aí, aqui no chat, então, nem sempre podemos confiar no que o partilhante diz. Não diria que não podemos confiar, mas temos que ouvir o que o partilhante diz, mas como é que ele está percebendo isso? Se essa percepção dele é algo autêntico ou inautêntico? Né? Se é algo que fala da essência dele ou não? Teve uma vez uma partilhante minha, ela foi falar, e era muito forte nela o T2, quer dizer, como ela acha de si mesma. E ela falava assim, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, eu não dou certo na vida porque eu tenho muita preguiça. Depois eu identifiquei que esse preguiçosa, na verdade, que ela atrelava a ela mesma e que ela me argumentava comigo do porquê que ela era preguiçosa, né? Mas essa visão que ela tinha dela não era dela, vinha de um agendamento, isso era a mãe que falava para ela que ela era preguiçosa. Então, ela passou a se enxergar daquela forma. Então, eu vou desacreditar no que ela me fala? Não, eu vou acreditar que ela se percebe preguiçosa. Mas eu vou verificar como é que se forma essa percepção. É uma partilhante, por exemplo, que tem muito determinante na estrutura de pensamento dela, a recíproca de inversão. Então, o que o outro fala, né, e ela tinha uma interseção também muito forte com a mãe, olha outro tópico se apresentando. Então, o que a mãe fala é como se fosse o espelho para ela. Então, é ali a verdade. Então, não é desacreditar no partilhante, mas entender além do conteúdo, da forma. Eu ouço o conteúdo, olho para o conteúdo, analiso o conteúdo, mas analiso a forma, como ele se apresenta. E esses submodos, eu vou falar o seguinte, tem submodos que aí, talvez o filósofo clínico não vai dominar. Então, Lúlia, eu, por exemplo, não sei utilizar o submodo S11, que é atalho,
não sei fazer isso. Isso é muito distante de quem eu sou. Mas eu vejo que a partilhante, isso é muito autêntico para ela. E agora? O que eu vou fazer? Bem, se for algo que eu não consigo, como filósofo clínico, aprender, né? Se para mim é muito distante, então eu vou caminhar por outro. Não tem apenas um submodo. A gente vai encontrar vários submodos, né? Talvez até eu não vou usar o que é mais forte para o partilhante, mas eu vou usar o que eu domino mais. Então, às vezes aquele submodo no partilhante até não é muito, não tem grande impacto, né? Ele até traz mais impacto em outros, são mais determinantes outros submodos. Mas eu domino muito bem. E aí, esse meu domínio é tão bom, que ele surge efeito no outro. Sabe quando a gente encontra pessoas que, por exemplo, vamos falar assim, são muito racionais. Aí você fala assim, não, eu sou tão emocional, mas aquela pessoa, ela vai falar com você e você fica encantado pela racionalidade dela, e esse encantamento, ele acaba sendo terapêutico para você? Seria mais ou menos isso, né? Às vezes não faz sentido para mim, não é aquilo que eu mais utilizo, não é autêntico em mim, mas é muito autêntico no filósofo clínico. Mas em termos de, Lula, então, qual que eu escolho? A gente sempre escolhe o partilhante, né? Eu estou dando uma alternativa caso o submodo do partilhante seja muito distante de mim, né? Isso não vai inviabilizar a clínica. Teve uma vez que, atendendo o partilhante, e ele estava, já depois da colheita e tudo mais, né, e o planejamento clínico com ele, eu ia utilizar mais informação dirigida, né, quer dizer, eu ia informar ele de algumas coisas, né, como é que tinha que proceder. Ele tinha um problema de relacionamento com o pai, não um problema de relacionamento de embates, tá? Mas ele ficava muito magoado, isso pesava muito para ele, certas palavras que o pai utilizava, e ele não conseguia responder isso. Ele apenas ouvia o que o pai dele falava e não conseguia responder. E dado momento, né, eu falei para ele, falei assim, mas ele era muito, o pai era muito aberto a diálogo, né? Eu falei, senta com seu pai, né? Tenta ouvir um pouquinho o seu pai, né? Pergunta para ele por que ele fala isso, por que ele te cobra isso, né? E ele falou assim para mim, Lula, eu ouvi meu pai, né? E ele conseguiu fazer aquilo que eu sugeri para ele. E aí ele falou assim, mas eu acho que vai ficar tudo no mesmo. E aí na hora da sessão eu fiz assim, ó. Aí ele assustou assim. Falei, desse jeito você vai fazer? Tava dando uma de doida ali? Eu tava usando um submodo com ele, que é o atalho, sabe? Fazendo ele ir para outro canto. Por quê? Porque isso tinha na estrutura de pensamento dele. Ele não estava utilizando. Da mesma forma que, às vezes, a gente está atendendo ali, né, e o partilhante, e aí, vou dar um outro exemplo, eu gosto de exemplos. Estava atendendo uma partilhante, e eu estava vendo os desenhos que ela estava fazendo, né, e ela tinha muita dificuldade de socializar com outras pessoas, né, isso até é o assunto último, imediato e último, foi o mesmo, né. E eu falei assim para ela, assim, nos desenhos, que ela me explicando os desenhos, eu falando, o que significa esse desenho para você? E ela me dava um significado para o desenho, não tinha um significado assim, estou triste, aí desenhei tal coisa, estou alegre, desenhei tal coisa, não. Ela falava assim, desenhei porque gosto dessa cor, né, porque eu gosto do nariz desse jeito, porque eu gosto desse cabelo desse jeito, e tudo mais. E aí, eu falei assim, faz o seguinte, você tem algum trabalho de escola?
você vai fazer? Ela falou, vou fazer um trabalho de escola. Eu falei, faça o desenho do trabalho, né? Porque uma das queixas dela era que ninguém a entendia, né? As pessoas meio que não entendiam ali o jeitinho de ser dela. Eu falei, faz o desenho. E aí, através desse desenho que ela fez no trabalho, os colegas acharam muito bonito e ela foi conversando, olha, ela socializando com as pessoas através do desenho. Então, os submodos que nós vamos utilizar também vão estar ali apresentados quando a gente fizer a autogenia. Né? A gente vai encontrar ali quais são os submodos que o partilhante está utilizando, mas que não são autênticos para ele, não são legais para ele, e quais são os submodos ali que são mais autênticos, né? Que funcionam ali, que trazem sentido para ele. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente poder conversar. A aula hoje foi muito rica, trocamos aqui experiências, né, de consultório, experiências até atreladas à nossa própria estrutura de pensamento, né, trazendo alguns exemplos de autogenia, submodos, dados divisórios, enraizamentos, e agradeço a vocês, né, com as dúvidas de vocês, com o jeitinho que eu olho aqui, às vezes, quando vocês ligam as câmeras, eu também estou colhendo um pouco da historicidade de vocês, estou passando também um pouco da minha historicidade, né? Então, é possível a gente começar a conhecer o outro, né? E estudar aqui para conhecer também o outro. Obrigada.